Estamos de volta para mais um episódio da temporada de Medicina Integrativa, essa medicina tão importante no dia a dia. E hoje a gente está aqui com a presença ilustre da doutora Sônia. Seja muito bem-vinda, é com muita alegria que a gente dá início a esse episódio. E eu agradeço muito a sua presença. Muito obrigada, Flavinha, Sabrina. Soninha, seja bem-vinda. É para mim uma alegria muito grande estar aqui, ainda mais nesse instituto maravilhoso, e falar sobre conhecimento, né? Divulgar os pilares da vida, do que realmente faz a diferença para a gente viver bem, com qualidade, já que não interessa número de anos, interessa qualidade de vida. Isso. Qualidade de vida e de anos. De anos. Mas fale um pouquinho, para quem não te conhece, Sônia, da sua trajetória tão importante. Eu assisti uma aula sua e me encantei com tantas possibilidades de mudanças que a gente tem na vida e que nunca é tarde, e a gente pode inúmeras vezes fazer realmente transições, recomeços. A minha história, Flavinha, eu acho que é da maioria que adentra na integrativa. Agora não, que o conhecimento está mais acessível às pessoas. Mas eu vim de uma escola bem cartesiana, eu fiz 2 residências médicas, fiz uma de clínica médica para fazer endocrinologia. Aí eu tinha uma filha pequena na época e endócrino só tinha fora do meu estado, então me viabilizou. E eu enveredei pelo oftalmo, fui fazer residência de oftalmologia. E fiquei ali naquela medicina, sem brilho nos olhos, eu não conseguia entregar o resultado que eu almejava para o meu paciente. E eu mesma, na faculdade, a gente não tem instruções sobre estilo de vida saudável. Exato. É muito ensino voltado àqueles guidelines de cada especialidade, seja clínica ou oftalmo, né, de diagnóstico de doenças e de tratamento específico de doenças e de farmacologia e de procedimentos cirúrgicos. Acabou. Só que a gente vem envelhecendo. E o envelhecimento, apesar de ser um processo natural, traz consigo uma série de degenerações que não são normais, que é importante a gente tratar. Então, eu me vi, aos 35 anos de idade, totalmente fatigada, sem energia, sem vitalidade, com a família linda, maravilhosa, com o marido bacana, com já a profissão bem, mas eu não estava bem. E eu percorria os consultórios dos meus colegas endócrinos e eles olhavam assim, na época eu tinha um TSH de 3,5, a endócrino, na época, só tratava um TSH acima de 10, e aí a questão dos guidelines. Sim. E o TSH de 3,5, para mim, eu morro. Tinha os anticorpos anti-TPO, que são anticorpos contra estruturas da tireoide, 600. E só me diziam assim, Sônia, é só acompanhar, você não tem nível para tratar. Seus exames estão completamente normais. E eu morrendo. Aí eu fui para onde? Psiquiatra. É o próximo passo. Precisa de outra ajuda. Psiquiatra. Aí comecei a usar fluoxetina. Aí piorou, porque aí minha libido caiu mais, não conseguia ter orgasmo. Então, eu fui me enveredando por essa questão de remédios. E é o que a grande maioria segue esse caminho. Grande maioria das mulheres segue esse caminho. E mulher médica e mulher profissional ainda mais, porque a gente tem uma demanda muito grande. Né? A gente tem que estar bem, a gente tem que ter conhecimento, a gente tem que estudar, a gente tem os afazeres de casa, a gente tem filhos, tem a parte comercial, empresarial, porque você tem uma clínica, infelizmente, você não pode ser só médica, você tem que entender de gestão. Então, são muitas coisas. Bom, enfim, então eu já estava assim, desistindo da medicina, porque eu estava bem assim para baixo mesmo. E aí um site, meu pai, me vendo naquele estado, falou assim, vamos comigo para um congresso de ortomolecular? Ortomolecular, esse negócio aí. Foi a charlatanismo. Ainda mais vindo de uma academia catedrática, né? Tradicional. Nossa, isso aí não é muito sério, não. Olha só que arrogância, E ele já fazia nessa época? Ele já fazia, papai foi um dos precursores. Que legal. Começou em 88, lá com o doutor Efraim, doutor Arthur Lemos.
Mas eu olhava aquilo e outra coisa, se hoje em dia ainda tem ainda tem muito de tabu, né? Como se estivesse dissociando, gente, é medicina, é ciência, bioquímica nunca vai deixar de ser medicina, fisiologia nunca vai deixar de ser medicina, como o nosso corpo funciona. Como que a gente vai intervir para tratar doenças e processos? A intervenção humana, isso que não é normal, mas muitas vezes necessária. Uma coisa não invalida a outra. Né? Mas até eu ter essa percepção, porque a gente vem muito assim, né? Muito assim. O que não for remédio, que não tiver o mecanismo de ação, a farmacologia, não vale. Pelo menos a minha formação toda foi assim. Como eu já estava prestes, eu acho que eu ia ser bancário, o que seja, menos médica, mas eu fui. E aí, quando eu fui no congresso, eu tive uma palestra que eu fiz assim, gente, o que é isso? Brilhou Abriu a olhos. caixa de Pandora. Meu Deus, eu pirei. Que foi uma palestra com o doutor Ítalo, né, falando sobre medicina. Na época era um nome que hoje o CRM tirou, que era anti-age, né, anti-envelhecimento, hoje é medicina da longevidade. E eu me encantei, eu digo, é isso que eu quero. E aí eu entrei lá na salinha, assisti todas as aulas e começou a falar de melatonina, de vitamina D, de DEA, de reposição hormonal. E eu fiquei ali assim. Aí comecei a fazer os cursos, fiz mestrado, aí fui aplicar em mim. Quantas opções que a gente tem. Nossa, fui aplicar na minha família, eu não conseguia mais tratar um paciente de oftalmo sem fazer medicina integrativa com ele. Olha. Então foi paixão e mudou a minha vida pessoalmente, mudou a vida dos meus pacientes, mudou a minha carreira como médica. Mudou a sua família, provavelmente, a sua relação com os pares. Tudo. Então, assim, quando a gente se melhora, a gente melhora todo mundo. Né? Soninha, é bem importante assim, ó, explica pra gente, né, pra quem tá assistindo a gente, que na maioria são dermatos e cirurgiões, né? Isso, a grande maioria. Qual é a diferença da medicina tradicional para a integrativa, né? Que existem tantos tabus. Vamos lá, eu pulei uma parte na minha história, né? Para não ser tão prolongada. Na transição da oftalmo para a integrativa, eu me enveredei pela medicina estética. Ah, é? Então eu fiz pós-estética. Você sabia disso, Gente, eu não sei tanta coisa sobre ela. Aí eu fiz pós-estética. Então, aí quando eu fiz a transição para a integrativa, as minhas pacientes de estética, que eu modulava, remodelava os hormônios, que eu fazia nutrição bacana, elas exaltavam os resultados, sabe? A pele tinha qualidade, os procedimentos estéticos que eu fazia ressaltava. Então, assim, era outro resultado. A durabilidade dos procedimentos e a exuberância, a naturalidade, porque você tem ali uma pele mais nutrida, você tem uma elasticidade melhor, você tem uma produção de colágeno, enfim, é outro resultado. Tanto que lá em Natal agora, eu atuo lá, né? Eu recebo muitos encaminhamentos de plásticos, do pessoal da estética, querendo preparar o paciente. O pré e o pós. O pré e o pós. Isso. Porque a paciente que vai para uma cirurgia com a ferritina bacana, exato, com os hormônios regulados, o risco de complicações intra e pós-operatórias reduz consideravelmente. Perfeito. Maravilhoso. E voltando ali para a gente entender essa questão da medicina tradicional para a integrativa, quais seriam essas diferenças aí fundamentais? Então, o ponto principal é esse. Uma foca na doença, né? Então, é curativo. A outra foca na prevenção, foca no seu estilo de vida, forma em como é o funcionamento do corpo. Um exemplo bem prático que as pessoas vão entender. Bom, no climatério e menopausa, a grande maioria das mulheres começa a ter elevação do colesterol. Então, elas começam a ter elevação do colesterol, elas começam a ter insônia, elas começam o metabolismo a cair, ter problema com resistência insulínica, glicose aumentar. E aí, para onde é que elas vão? Para o cardiologista. Aí o cardiologista, que não tem o conhecimento da integrativa, que é um cardiologista bem cartesiano, vai passar um remédio para baixar o colesterol, né? Vai passar um remédio para baixar a glicose. Vai falar para se alimentar melhor. Exato. Então, exercício. Se essa mulher também tem dores musculares, que é bem comum, que tem dores articulares, que é bem comum, aí vai para o reumato, aí vai começar os anti-inflamatórios.
Aí ela vai começar com oscilação de humor, Isso. ela vai começar a ficar depressiva, ela vai começar a ficar desmotivada, ela vai para onde? Igual eu fui, vai para o psiquiatra. Ela tá cheia de remedinhos. Uma pílula para cada Uma sintoma. pra acordar, uma pra dormir, Exato. uma pra... E aí, como que fica essa mulher, né? Fica a treva de todas as trevas. Nós não somos pedaços, né? Partes do corpo. A gente é algo integral. Integral. Falavam muito holístico, mas a gente é uma integralidade disso tudo. E aí a coisa que eu mais escuto, não, o colesterol subiu, é genético. Mas é genético como? Sua mãe teve colesterol alto a partir de que idade? Entendeu? Porque se foi depois de 50 não tem como ser genético. É estilo de vida. Entendeu? Então, o que acontece? A medicina curativa, ela tem o seu papel, é Sempre muito teve. importante, sempre teve. É importante que tenha os guidelines, que é para a gente seguir, errar menos, mas qualquer médico de qualquer especialidade não pode perder os conhecimentos. Se perdeu lá nas cadeiras iniciais da graduação médica, que resgate. Porque sempre quando a gente vai atrás da causa, a gente trata o efeito. Mas quando a gente trata o efeito, a causa continua. E você não Vive uma bola de neve. vive uma bola de neve. Então, quando você cuida dessa parte de fisiologia, quando você vê que a hora que você dorme importa sim, a hora que você acorda importa sim, os primeiros momentos do seu dia importam e muito, a frequência que você acorda, a mentalidade, Isso. a oração, a meditação, ali vai reger o seu dia completo, né? O que você faz quando você acorda, geralmente É o está... resto do seu E dia. é o término do seu dia. Então, abrir a janela, se expor ao sol, claridade, porque que você vai levar? Cortisol, que é o hormônio da energia. Entende? Aí você vai fazer uma atividade física, você já vai ter resultado. Seu colesterol normaliza, seu sono normaliza, seu humor. Então, vai ficar pouca coisa para você tratar com a farmacologia. Isso. Só o que for realmente... Fazer alguns ajustes. Isso, que for realmente necessário. E para a cirurgia, a mesma coisa. Eu tenho a impressão que os procedimentos cirúrgicos, ao longo da evolução, que o conhecimento médico está assim... Nossa, aceleradíssimo. Né? Aceleradíssimo. Vai ser cada vez menos invasivo. A gente está vendo aí a inteligência artificial, a robotização. Isso. Então, cada vez mais... A ciência médica, a ciência como um todo, vai se voltar para os fatores mais humanos, entende? Maravilhoso. Mais humanos, mais dos pilares mesmo. Porque as outras, por exemplo, os guidelines, o computador faz. Isso. Entendeu? Se essa taxa tiver assim, eu faço isso. Se tiver assado, eu faço aquilo. O computador faz esse algoritmo. Mas entender aquela rotina daquela pessoa, como ela vive, o estresse que ela é submetida. Pra além Isso é dos uma interação exames, humana, né? para além dos exames. Hoje cedo a gente falou muito sobre isso também, né? Sobre olhar não só o parâmetro do exame, que tu faz isso muito bem, né? Primeiro tu olha pro paciente... E daí eu fico dizendo, eu como paciente, né, sou paciente da Sônia, eu fico falando, mas tu viu o resultado desse exame aqui? E ela, primeiro eu quero escutar como você tá, depois eu vou olhar o resultado do exame. Como a gente pede muitos exames para a gente traçar o perfil, né, metabólico, hormonal. E tem um painel daquela pessoa, é um Isso. painel de direcionamento. Então, o paciente chega ali, né, com aquela pasta de exames, aí, doutorinha, aí, você viu meus exames? Aí eu fiz, não vi nada. Não, porque senão meu raciocínio... Isso, vai ser outro. Eu preciso escutar você. Porque Já vem com pré-conceito. Já. Porque a maioria, infelizmente, né? Não acontece isso com todos os médicos. Mas, às vezes, aquela especialidade que tem uma rotina muito rápida. Por exemplo, o oftalmo. O oftalmo era muito rápido. Né? Oftalmo, você olha, muito memória fotográfica, você vê o olho, você sabe se o paciente está mentindo, não está mentindo, está ali. Muito, tá ali. A história não é tão importante. Já na saúde como um todo, você tem que saber, na medicina integrativa, a gente tem que saber como que o paciente dorme, como que ele vive, o contexto dele, o trabalho, se ele é feliz no trabalho, se não é, se ele vive um bom casamento ou não, se ele tem um propósito com o trabalho, porque tem muitas pessoas infelizes fazendo o que não gostam, só pelo dinheiro, pela sobrevivência. Como que é o hábito alimentar, como é o comportamento daquele paciente. É interessante que é dentro até da nutrição
Tem pacientes que vão lá querendo uma dieta, não comigo, mas com a Nutri lá da nossa equipe. E a dieta é a última coisa. É a última coisa. Porque dieta você pega na internet, você pega em qualquer local. O que está te levando a ter aquele comportamento compulsivo com a alimentação? Aquilo é que é o cerne da questão, aquilo que precisa ser tratado, precisa ser ressignificado. Então, eu acredito que a grande diferença da medicina curativa, tradicional, cartesiana, para a medicina integrativa, são essas questões de abordagens de olhares. Uma está lá no final, a outra está no início. Mas ambas são científicas, ambas são baseadas em artigos. Importante dizer isso. Ambas são baseadas... Porque, olha, fisiologia é fisiologia, não vai mudar. Não vai mudar. Bioquímica, bioquímica, não vai mudar. O Guyton não vai mudar. Não vai mudar. Biologia molecular, não vai mudar. Genética molecular, somos os mesmos. Não vai mudar. E é interessante que teve uma época que eu fui convidada para dar aula numa pós, falar sobre genética molecular. E eu, nossa, genética. Tinha uma colega que era geneticista. Eu digo, por que ela não quer pegar essa aula, né? Por que vai sobrar para mim? Quando eu fui estudar genética molecular, eu entendi por que a colega não pegou. Porque a genética mendeliana, a genética tradicional, é uma coisa, é o que está no DNA. E a genética molecular é o mecanismo de controle desse DNA. Então, você vem com 50% da carga genética do seu pai, 50% da carga genética da sua mãe. Mas não significa que aqueles genes que você herdou da sua mãe ou do seu pai vá se manifestar em você. Você tem o poder e o livre-arbítrio para controlar o que vai ser expresso e o que não vai ser expresso, que são as marcas epigenéticas, e o melhor ou pior, dependendo da sua escolha, você vai passar isso para as futuras gerações. Livre-arbítrio. Entendeu? Olha o poder que se dá para o ser humano. É incrível, a gente fala né? sobre isso e entender que nós... A gente desenhamos a gente que desenha a nossa realidade, né? Não é tudo genética, não. Protagonista e também coautor quando você vai no médico fazer uma avaliação integral de você. E eu me arrepiava quando eu ia estudar, porque os estudos, por exemplo, de pais que adotavam crianças, adotavam filhos, eles fizeram um trabalho muito interessante. Depois até posso compartilhar esse trabalho, viu? Eles pegavam gêmeos univitelínicos, idênticos, né? Que vieram do mesmo ovário. Então, idênticos, 100% idênticos, com código genético praticamente o mesmo. E aí, esses gêmeos, eles, quando eram criados em ambientes diferentes, né? Separados. Desenvolviam. O padrão epigenético ao nascimento era quase idêntico. Sim. E o padrão epigenético aos 50 anos eram completamente diferentes. Escolhas, estilo de vida. Gente, olha, me arrepiava. Eu digo, meu Deus, que coisa mais incrível. Porque o homem, quando ele acha que dominou tudo, né? Dominou o código genético, o código da vida, que ele... não dominou nada, a gente está engatinhando, entendeu? Então, o pensamento científico, ele não pode ser enquadrado, ele não pode ser engessado. Isso. É isso que eu acho que é a maior falha da medicina curativa, da medicina cartesiana. É enquadrar, tudo bem, é necessário, são necessários os guidelines, muito necessário, mas o médico tem que pensar além. Ele não pode pensar que um colesterol que é 210 obrigatoriamente tem que ter uma estatina. Entende? Ele tem que ver o todo. O todo. Até para essas áreas muito importantes, cardiologia. Quando a gente fala de uma medicina de emergência, não. Essa medicina de emergência, ela tem que ser curativa. Lógico. Ela tem que ser científica. Já é o final, é o que salva vidas. Isso. Né? No momento de emergência mesmo. Foi legal você ter tocado nisso, Flavinha, porque você sabe o peso que isso tem na nossa longevidade. Um hospital cheio de tecnologia, de respirador, de tudo para uma emergência, corresponde em 2,5% da nossa longevidade. Nossa. O restante realmente são as nossas escolhas. E aí, só voltando a esse estudo rapidinho, aí eles fizeram com crianças adotadas. As marcas epigenéticas das crianças com os pais e os irmãos,
E depois de um certo tempo, não lembro mais o estudo, 10 anos depois ou 30 anos depois, como que as bandas epigenéticas eram semelhantes com a família que adotou. Olha que isso. coisa Que lindo. incrível. É. Gente, Se eu torna me arrepiava. família, se torna família, verdadeiramente. Eu me arrepiava. Aí, por causa, eu digo, nada, eu agradeço tanto, eu digo, foi um presente de grego, entre aspas, né? Mas foi uma maravilha, porque me fez abrir cada Abrir vez a mais mente. minha mente. Então, não dá para você ser engessado. Hoje eu acredito, lógico que nós, médicos, a gente, em geral, nós somos muito céticos. Muito. Eu fui muito cética há muito tempo, mas depois que eu comecei a estudar mais a epigenética, os microRNAs, os mecanismos de silenciamento, é tanta coisa, gente, os átomos, as moléculas, então você começa realmente a abrir a sua cabeça, O leque de o leque de Isso. informações. Entender Então, que nem tudo tá ali, né? Que são... Eu vejo muito assim na internet, sabe? Não sei, vou tomar soro, terapia, fazer injetáveis, xixi caro. Magnésio, não sei o quê. É tanta gente falando cada atrocidade, sabe? Poxa, um pensamento científico não pode ser um pensamento de crítica sem você ler sobre o assunto, sem você estudar sobre o assunto. Então, a mente de um cientista, acima de tudo, tem que ser humilde. E eu aprendi isso ao longo da vida. Não ver o paciente como um todo, né? Quando a gente faz essa crítica. Porque tem paciente que vai precisar, como a gente estava conversando anteriormente, vai precisar da soroterapia e não vai conseguir ter uma absorção. Então, como assim é o xixi caro e é errado? Se essa pessoa não vai conseguir absorver o suplemento, ela vai precisar de ter uma outra via. Outra via. Mas, ninguém pode criticar uma terapia sem conhecer. Exato. Entende, Flávia? Era a mesma isso que coisa. acontece, mas geralmente é isso que acontece. Era a mesma coisa lá atrás. Congresso de ortomolecular, não sei. Então, nossa, que ignorância, que arrogância. Isso trazendo para o nosso meio aqui a medicina estética mesmo. O dermatologista, às vezes, via essa questão dos injetáveis, preciso estudar, ainda é muito off-label. Aconteceu isso em rejuvenescimento íntimo, que pessoas trouxeram há 20 anos atrás estudos, mas também foi muito... Atiraram muita pedra, e hoje você está vendo que tem resultados super favoráveis. Então, essas pessoas que inovam, que estão estudando, tem que ter essa cabeça aberta e tem que ter humildade para saber que estão colocando algo novo no mundo, mas que isso vai demorar um tempo aí para ser validado e, enfim, as pessoas realmente acreditarem, né, nesse trabalho. E isso tudo tem que ser feito com muita responsabilidade, sabe, Flavinha? Com Muita muito estudo, ciência. muita ciência, você não pode fazer assim de qualquer jeito. Né? E o que acontece muito, pelo menos aqui no Brasil, é que começa com a técnica nova, mais evoluída. Isso aconteceu com a lipoescultura, né? Isso aconteceu com a harmonização. Isso. Acontece com várias terapias dentro da medicina. Existem, infelizmente, pessoas gananciosas, charlatãs, realmente. Muito, em todas as áreas. Existe. O que é novo, que não é conhecido pela maioria, é ótimo para o charlatão. Mas, ao invés de você denegrir a técnica, veja com quem você está fazendo o procedimento e o tratamento antes de você falar mal daquilo que você desconhece. Então, as pessoas têm que ter essa diferença, essa visão crítica. Poxa, é a técnica ou a pessoa que empregou mal? Você foi fazer uma harmonização com um dermatologista que fez um treinamento com cadáver, que teve uma instrução maravilhosa, uma formação impecável, aprofundada. Com, sei lá, um técnico, um farmacêutico, ou um dentista que nada contra, pode ser médico também, que tenha feito um curso de final de semana. Isso. Poxa, então isso que as pessoas têm que ter, esse discernimento, né? Escolher o profissional certo. E até em busca do paciente que teve resultado, né? Porque tem tanto paciente que teve resultado que tem uma vida totalmente modificada depois de fazer, né? Eu sou um exemplo disso, da medicina integrativa, né? Eu passei anos na medicina tradicional também, obesa, 50 quilos a mais, refém de 1 milhão de medicamentos. E tá aqui a mulher que salvou minha vida. Nada, você que se salvou, que você que vai atrás. Então, acho que também o paciente, né? O médico olhar, também buscar o paciente e pensar, nossa, esse paciente aqui, se ele tá melhor, se eu vejo que a Flávia tá melhor com essa abordagem, por que eu duvido dela?
e não Total. buscam entender, né? Realmente é isso. É olhar com olhos de aprendiz. Exato, exatamente. curiosos, Humildade. né? Isso, E curiosos. humildes, sempre Isso. humildade. Para tudo, até eu tenho um amigo que ele falava assim, ele leu a primeira vez a Bíblia e ele bem arrogante assim, aí ele ouviu, não sei se foi do padre, alguém falou, meu filho, você tem que ler a Bíblia, você não entendeu nada. Você tem que ler a Bíblia com olhos de humildade. Isso. Troca essa lente. Troque essa lente. Exato. É verdade. E quando ele leu, realmente mudou tudo. Então é sobre isso. É sobre isso. Sabe? É sobre isso. E a gente tem muitas novidades vindo por aí, né, Sá? Eu ia fazer essa pergunta agora, como uma especialista, né? A Soninha, então, ela é especialista na saúde da mulher, então a gente está preparando um projeto Nossa. com o Lapidare, né? Então, fazendo uma pós em saúde da mulher para ensinar, então, esses médicos, né, a ter essa atualização. Mas quero que tu fale um pouquinho, Soninha, o que te levou também a querer tratar a mulher, né? Por que eu quero tratar essa mulher? Qual é a maior dor dessa mulher? Quando a gente fala de climatério e fala de menopausa, a gente vê a mulher menopausada sofrendo tanto também, né? Fala um pouco pra gente sobre isso. Eu já falei da minha dor, que eu não era menopausada na época, hoje sou, né? Mas na época eu tinha TPM, tinha muita oscilação de humor, tinha problema com a tireoide. Hoje, a minha opinião pessoal é que nenhum médico de qualquer especialidade, ele vai ter que saber sobre medicina integrativa. Não tem jeito, porque ele vai perder paciente, porque o médico que faz a medicina da especialidade dele e reúne com os conhecimentos da integrativa, o resultado dele é aqui, ó. É o plus. É outro. Não tem jeito, sabe? Ele vai ter exuberância, naturalidade, a paciente dele vai falar para outra, olha, me senti bem, tô feliz, tô assim, assado. Isso acontece. Imagina você ter só a ferramenta da farmacologia e dos procedimentos e da cirurgia. E você tem uma ferramenta toda completa. Você tem Que isso... vai agregar para a sua consulta. Então, não tem jeito. Outra coisa, a população está envelhecendo. Isso. Aqui no Brasil, são mais de 13 milhões, são 13 milhões de mulheres todos os anos que entram no climatério. Dizem que até 2030 tem um dado que 1 bilhão de mulheres no mundo estarão no climatério. Isso. A população É muita brasileira, gente. já um terço delas são mulheres climatéricas. Por onde que vão circular essas mulheres? Porque geralmente a gente começa a adoecer quando os hormônios caem. Então, será que elas vão ficar no reumato tomando anti-inflamatório, corticoide? Será que elas vão ficar reféns do psiquiatra tomando antidepressivo, remédio para dormir, porque o sono vai embora? Né? Será que vão ficar reféns sempre do... E a gente sabe do impacto que tem, que a menopausa em si já aumenta em 56% o risco de doença cardiovascular. Então, não tem jeito. Qualquer especialidade médica vai ter que saber, vai precisar das ferramentas da medicina integrativa. Não precisa ser especialista em integrativa, mas que isso vai agregar aos seus resultados, aos seus resultados clínicos, ao benefício dos seus pacientes, a você se destacar como médico. Isso é inadmissível. É diferenciação que a gente estava falando. Então isso é fato. É fato. Quem ficar para trás, ok. Hoje em dia a pessoa pode escolher o que quiser. Isso. Tá tudo bem. Tá tudo bem né? também. Mas vai ficar para trás. E essa mulher sofre muito, né? Então, eu falei pra Soninha esses dias, a Flávia querer trazer isso pro Lapidário. É tão incrível trazer essa especialidade. Essa visão 360 que é o olha, Lapidário pro futuro. Então, você falou trazer a dor, né? essa ferramenta pro médico. Claro. O médico que nos acompanha há bastante tempo aqui. Como que ele se diferencia da grande enxurrada de profissionais entrando na área de estética? Cuidando do seu que ele vai ter de arsenal, da sua cultura, da sua qualidade, do seu conteúdo e do que ele pode oferecer para o paciente. E tu vai fazer um procedimento, tipo uma mulher na menopausa, né? Vai fazer um procedimento, ela vai ficar mais bonita, ela vai ali fazer alguma coisa no rosto, mas o que ela sofre, né? A gente tava fazendo a estrutura da pós, e daí eu tava na casa da minha tia. E daí contei pra Sônia ontem. E daí fazendo lá a estrutura. E daí minha tia suando assim. E eu falei, você tá bem? E daí ela, ai, é menopausa.
Tipo, ela tava tendo um fogacho ali. E ela ficou desconfortável, tava toda a família, e a pessoa não sabe explicar. E daí aquela mulher sofre, daí de repente ela tá suando, daí ela tá vermelha, daí ela tá bem. Daí ela tá com um tipo de humor. Daí daqui a 10 minutos ela já mudou. E a família não entende E isso. a família fica olhando, pensando, ela tá doente. Muitos casamentos se desfazem, porque a mulher, até a Sabrina estava falando, tem pouquíssimas mulheres que a libido melhora. Porque como a testosterona também é muito produzida pelo ovário, as células do ovário, as últimas a atrofiarem as produtoras de testosterona. E parte da testosterona também é produzida pela suprarrenal. Então, atrofia as células que produzem estrogênio, então, proporcionalmente, a testosterona fica mais alta do que o estradiol. Então, poucas mulheres sentem melhora na libido nesse período, 20% mais ou menos, mas a maioria fica com a vagina seca, sem libido, com todas essas alterações que eu já falei, de humor, de insônia e tudo mais. E aí, o marido já fica assim, ela fica também se sentindo culpada e, ao mesmo tempo, com autoestima baixa. Sabe? Ela se sente pouco atraente, começa a engordar, a cintura começa a engrossar, o quadril começa a afinar. E foi o que eu me compadeci mais com a questão da mulher, porque o homem, diferente de nós, o testículo deles não atrofia. Se eles mantiverem um bom estilo de vida, treinarem, geralmente eles mantêm os níveis de testosterona deles numa boa. Não tem tanta oscilação. Não, mas nós não. Nós, chega a 48, 52 anos, não tem jeito. Umas mais cedo, outras um pouquinho mais tarde. É o reloginho biológico, ovário atrofia e CFNI. Você tem que repor esses hormônios. Porque se você não repor, você vai estar condenando a essa mulher a ter uma vida desgraçada. Sabe? Uma mulher sem energia, uma mulher sem ânimo, uma mulher que não dorme, uma mulher que começa a ter colesterol alto, que começa a ter glicose alta. Imagina que começa... vivendo assim 40 anos. Gente, que olha, tristeza, não é? Aí faz um botox, aí aquela pele artificial, Isso. você vê por mais que inflamado, por mais que o profissional se esmere, faça, mas não é a mesma coisa. Sim, com certeza. Essa mulher inflamada é muito perigoso. Então, Soninha, a gente quer te agradecer muito por estar aqui. Ah, Primeiramente, agora, gente, eu vou fazer um agradecimento duplo. Primeiro, agradecer a Sônia, é minha médica, é minha sócia. Então, tu tá aqui comigo e tá na minha vida, é maravilhoso. Obrigada, e se vocês se conheceram como? Ai, gente, é uma longa história, É uma longa história, outro Acho podcast. Que dá outro podcast. Isso, aguardem. Universo atrás. Elas querem saber. Mas agradecer também a ti, Flavinha, Obrigada, pelo convite da gente estar aqui. Eu estar aqui contigo, conhecer a tua vida também. E conhecer, e tu dar a oportunidade, né, para os teus médicos conhecerem essa medicina, que assim como mudou a minha vida, da minha família, pode mudar de tanta gente, né? Eu que agradeço, assim, acho que o universo conspira para. É isso mesmo. E o propósito do Lapidari é esse. Elevar o nível de educação do médico, seja ele de forma totalmente 360 graus, para que a gente melhore o atendimento ao paciente. Então, faz todo sentido. Eu já vejo aí a egrégora que a gente vai formar em relação a isso, a realmente elevar esse nível de educação, de abrir esse leque de informações dos médicos com muita ciência. É isso. A força é isso da mesmo, saúde, Flavinha, né? E parabéns pela você ter essa visão, né? Muito obrigada. Ser visionária, pensar lá na frente, pensar primeiramente nos seus alunos, no seu público médico, para que eles abram a mente para se tornarem cada vez melhores. Sejam ainda melhores, sabe? e procurando diferenciação para eles. É esse o objetivo. Porque quando tu traz isso, tu não traz só uma melhora também para esse médico, tu traz para ele, porque ele é teu público, mas olha quantas vidas que tu transforma. Sociedade. Sociedade. Então, eu que agradeço, viu, meninas? A gente vai fazer um honra, trabalho maravilhoso aí, tá só começando. Amém. E esse podcast abriu portas aí gigantescas. Eu que agradeço. Amém. Acho que todas as mulheres precisam dessa saúde muito olhada de forma íntegra, com muito
afetividade. Isso, é isso. Cuidado, carinho. Cuidado né? e carinho, como todos nós merecemos. Pois E teremos, Muito obrigada. E teremos Obrigada. Soninha Teacher de Obrigada. pós do Vai ser lapidar. maravilhoso. Obrigada. Como que a gente Obrigada. acha nas redes sociais? Deve ter muita gente querendo Então, falar com você. Tem o meu canal do YouTube, que tem muita informação lá. DRA Sônia Umbelino. E o meu Instagram. Lá tem o DRA Sônia Umbelino. Tudo Sônia junto. Umbelino. DRA Sônia Umbelino. Dra. Muito boa. É. Obrigada, a gente tem que Obrigada. fazer mais podcasts. Vamos. Mais Nossa. episódios. De novo, pessoal, público, estouramos o tempo. É.